Como a maioria de vocês já deve estar sabendo que o STF está propondo uma nova ampliação da Lei Maria da Penha, que vai muito além do âmbito doméstico. Na verdade, cara, vai ser qualquer situação que envolva as mulheres, a grosso modo aqui. Mesmo que, veja bem, não haja nenhuma relação íntima com a mulher. E íntima é naquele sentido de você ser o ex dela, o pai dela, o irmão, enfim, qualquer vínculo íntimo. Agora, com essa nova ampliação, se caso for homologada, se entrar em vigor, praticamente qualquer situação que envolva a mulher, a questão de gênero que eles estão batendo sempre nessa tecla, você pode ser enquadrado nessa nova lei. Então eu já faço uma pergunta simples para você. Imagine que você está andando na rua, de outro lado da calçada você vê uma discussão acontecendo entre duas mulheres ou uma mulher e um homem, o clima esquenta e tal, já começa aquela confusão e você percebe que a situação está saindo do controle. A pergunta é, você iria ajudar? Bom, pelo que eu reparei de muitas pessoas, principalmente voltado para os homens, a maioria não vai intervir, ainda mais se essa lei for homologada, for entrada em vigor. Aí surge um questionamento que muitos me fizeram no outro vídeo que eu fiz a respeito dessa nova PEC, dessa nova ampliação da Lei Maria da Penha, de como se defender se porventura ocorrer essa nova ampliação. Como muitos homens, principalmente a questão vai ser voltada para os homens, mas também as mulheres, porque veja bem, qualquer coisa que a mulher dê a entender que você teve um conflito com ela, uma discussão que ocorre normalmente entre vizinhos, no ambiente de trabalho, em N possibilidades, já que pode ser tudo subjetivo, até para as mulheres também podem ser enquadradas da Lei Maria da Penha, já que a interpretação vai ser qualquer tipo de violência contra o gênero feminino, a mulher. Então, como você, pequeno gafanhoto, pode se defender perante essa lei se for entrada em vigor. Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença enorme, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda no engajamento do vídeo, e se vocês fizerem isso, eu vou curtir seus comentários. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Profissão Designer Canva do 0 ao 5K. É o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bom, se vocês já viram outro vídeo que eu já fiz a respeito dessa nova ampliação da Lei Maria da Penha, que o STF está querendo propor, ainda está na geladeira, mas pode, porventura, num dia aí, eles entrar em discussão e que essa ampliação seja entrada em vigor. E eu reparei que muitos comentários de pessoas, principalmente vindo de homens, com dúvidas de como eles se protegerem se caso ocorra essa nova ampliação. E essa discussão é legítima, porque veja bem, hoje em dia, qualquer coisa que envolva interação com a mulher, você já corre um risco legal. Eu não estou totalizando as mulheres que elas vão fazer isso no futuro próximo, mas o que a gente vê, e não tem como a gente tampar o sol pela peneira, é que qualquer interação mínima com a mulher hoje, principalmente nessa área digital, você é o errado da história. A gente vê casos aí de interação de uma simples pergunta de uma mulher no supermercado se ela estava solteira, isso, aquilo, a mulher já foi na rede social falando que teve um caso de misoginia, que o cara estava assediando ela e tal, casos de falsas acusações, homens que sofrem agressão das suas companheiras, ele é hostilizado nas redes sociais, as mulheres apoiam uma agressora e o cara é sempre jogado de escanteio. Qualquer interação que o homem tem com a mulher, até na questão dos ônibus, dos assentos, que eu também já fiz um vídeo a respeito, os homens estão evitando a qualquer custo. A questão de, por exemplo, está acontecendo uma briga de casal, os homens não querem mais intervir, preferem fazer o certo, que é ligar para a polícia, órgão competente para eles intervir, e a pessoa, o homem, não faz nada. Tem aquela questão que eu vejo um crescimento muito forte da tropa da omissão, né? Basicamente assim, os homens que não intervêm em situações que envolvam mulher, se não for sua mãe, sua esposa, sua filha, sua amiga, sua irmã e tal, eles não intervêm fisicamente, eles apenas ligam para a polícia, algum órgão competente, e deixam cada um com seu pepino. Então, se a ampliação da Lei Maria da Penha for feita, for concretizada, surge uma dúvida real entre os homens e também para algumas mulheres. Então, pelo que eu pesquisei, alguns advogados, advogadas fizeram umas situações hipotéticas que possam ocorrer se esse cenário todo for uma realidade aqui no Brasil. Tem algumas formas corretas e respeitosas, só que ao mesmo tempo segura de si caso essa ampliação se concretize. A primeira questão vai ser
a conscientização e o distanciamento. Ah, mas o que seria isso? Bom, a primeira e talvez a mais importante dica que eu tenho, que eu devo compartilhar com vocês, é a questão da conscientização da sua situação que você está. Olha, em qualquer interação com mulheres, principalmente que eu vou colocar em destaque no quesito de relacionamento casual, sério, aquele, sabe, flerte, que você sai pra balada, vai com a mulher e depois vocês têm um after. Ao meu ver, e a opinião de muitos advogados, é que qualquer conversa importante que você tem com essa pessoa, deixe todas as provas possíveis, seja por escrito, seja por mensagem, seja por prints, tira prints das conversas, também, se possível, grave. Eu sei que parece algo muito, ah, você tá exagerando, mas, cara, todo cuidado é pouco, e como hoje, veja bem, até pessoas famosas, casos famosos, que se não tivesse gravações do homem, que ele era inocente, o cara já tava aí crucificado, que todo mundo sabe. A palavra da mulher hoje tem muito mais peso na questão judicial do que a do homem, mesmo que ela não tenha nenhuma prova. E isso é fato, não é uma coisa da minha cabeça, não é coisa tirada da minha cabeça. Isso é fato. Tem aí notícias que vocês estão cansados de ver por aí na mídia de que isso ocorre. E quando a palavra da vítima tem mais peso, mesmo sem haver provas, você tem que jogar o jogo, você tem que saber que todo cuidado ainda é pouco. E pode soar frio, pô, mas eu vou sair com a pessoa, vou ter, né, aquela situação mais íntima, então eu vou ter que documentar tudo. Cara, é um conselho de amigo. E aconselharia vocês a documentar tudo. Principalmente quando são relacionamentos casuais, relacionamentos de, né, passageiro, sabe? É só uma noite. Porque na realidade, se algum dia surgir uma falsa acusação contra você, as mensagens são a sua proteção, as gravações, os áudios são o seu ônus da prova. Não porque você vai usar isso contra ela, não porque você é paranoico, mas porque sem registro é a sua palavra contra a palavra dela. E também isso vale especialmente para fim de relacionamentos. Termine por mensagem, por ligação gravada, em algum canal que deixe rastro, não porque você suspeita de alguém, mas porque você é inteligente. Ah, e outra coisa aqui também, se ela sinalizou que não quer mais contato com você, respeite. Sem, ah, deixa eu só te mandar uma última mensagem, eu quero te ver pela última vez. E, cara, não apareça no lugar onde ela frequenta, não vá em lugares que eram rotineiros de vocês. Se ela tá falando não, respeite, cara, vai, vive sua vida normalmente, não insistam numa relação de que amanhã ou depois ela pode usar essa questão que você estava stalkeando ela, estava perseguindo ela pelo fim de relacionamento. E porque isso, com essa nova ampliação da Maria da Penha, pode ser interpretado como uma perseguição ou assédio, mesmo sem nenhum vínculo formal. Então, se ela terminou com você ou você terminou com ela, delete ela dos seus contatos, viva sua vida normalmente, evite lugares que você sabe que ela frequenta, pelo menos por algum tempo, pela sua própria segurança, certo? E o outro ponto que eu acredito que seja para pessoas de maiores é o cuidado com as bebidas alcoólicas. A maioria dos conflitos que viram o processo começa numa situação onde todo mundo estava chapado. O filtro vai embora, a voz sobe, o gesto fica mais brusco, mesmo que ela consente em tudo, né? Ela quer fazer as coisas e tal, e vocês dois estão, né, pra lá de Bagdá e tal. Vocês dois consentirem todo o contexto mais íntimo e beleza e tal, mas esse contexto do álcool, como essa lei pode ser concretizada, cara, principalmente com bebidas alcoólicas, cuidado, sabe? Tenha gravações, tenha áudios, evite qualquer situação que envolva álcool, mesmo que vocês dois estejam em um consenso mútuo de relacionamento e outras coisas a mais, cara, evite, porque muitas vezes o que seria uma situação normal, uma situação, por exemplo, de uma discussão, pode virar um boletim de ocorrência e até uma medida protetiva contra você. Um outro ponto, uma situação que possa acontecer no dia a dia. Se você se encontrar em uma situação potencialmente conflituosa, especialmente em público, procure ter testemunhas e, se possível, registre a situação em áudio, vídeo e também fale para as outras pessoas também gravarem, tirar fotos de uma forma concreta e legal, porque isso pode ser crucial para provar sua versão dos fatos caso haja alguma acusação indevida, principalmente entre conflitos que tem uma mulher na jogada, uma briga de casal ou uma mulher com uma mulher brigando, discutindo e tal. Se você
quer se colocar nessa situação de risco, procure ter testemunhas e evidências ao seu favor. Porque, meu amigo, se é amanhã ou depois ela falar que você colocou a mão nela, falou alguma coisa que ela entendeu como ofensa, se essa lei já tiver entrado em vigor, você vai ser enquadrado com a lei da Maria da Penha. E um gancho que eu posso dar para isso é evite contato físico desnecessário. Cara, em qualquer discussão ou desentendimento, sei lá, no trabalho, no transporte público ou qualquer situação que tenha uma mulher junto, evite ao máximo contato físico com ela. Isso inclui gestos que possam ser interpretados na cabeça dela como agressivos, mesmo que não seja. Mantenha uma distância segura, use a comunicação verbal de uma forma clara e respeitosa. Lembre-se que a percepção dela é o que vai contar para o juiz. E em um cenário de ampliação da lei, essa percepção pode ter um peso legal muito grande. E a última coisa, tenha um bom advogado ao seu lado. Brincadeiras à parte, mas é bom você ter um advogado, uma pessoa de confiança que esteja a par dessa questão de leis, essa questão da sua própria segurança. Porque, cara, vai ser algo tão rotineiro, algo tão, se eu posso dizer assim, não vou falar essa palavra, mas é a única que eu posso colocar no momento, normalizado as mulheres, muitas mulheres usarem essa nova lei como uma ferramenta, uma espécie de arma para ferrar a vida de qualquer homem ou também mulher, mesmo que não tenha nada a ver com a questão de agressão, violência contra o gênero dela. Tenha um bom advogado, procure uma pessoa de confiança, cara, porque eu acredito que se essa lei for concretizada, todo homem tem que ter um bom advogado ao seu lado. Desde questões que outrora era normais, desde flerte, ficar isso, aquilo, se você não tiver alguém a par da questão jurídica do que possa acontecer com você, se caso, porventura, essa mulher faça uma acusação e coloque essa lei Maria da Penha em vigor, meu amigo, acredito que os advogados vão ganhar uma boa grana desses casos, porque hoje em dia a gente sabe que qualquer situação pode ser praticamente enquadrada agora como misoginia, e agora se essa lei for ampliada, então qualquer interação com as mulheres já tem um risco legal, mesmo que situações normais do cotidiano. Então a última dica que eu tenho que dar para vocês é: tenham um bom advogado. Ah, e um bônus aqui para vocês: a sua paz vale ouro. Se essa lei, porventura, for concretizada, for homologada, tiver essa nova ampliação, meu amigo e minha amiga, se tudo é contra você, então quita o jogo, cara. A sua paz vale ouro. Mesmo que você tenha julgamentos dessas mesmas mulheres que outrora estavam a favor dessa nova ampliação, que diziam que estava certo, que todo homem é um potencial isso, aquilo, né? Que você sabe muito bem os adjetivos que elas gostam de colocar em todos os homens, e também algumas mulheres que não concordam com certas leis e atitudes que elas têm, e amanhã ou depois elas vão dizer de novo que sumiram os homens de verdade, sumiram os homens alfas, os homens proativos, os homens de verdade, mas que a gente sabe muito bem que toda essa construção, todo esse sistema é porque elas quiseram, é porque elas apoiaram. Então elas podem até negar a verdade, mas as consequências virão cedo ou tarde. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meus 2 centavos sobre tudo isso. Se vocês concordam ou discordam ou querem acrescentar alguma coisa que eu não falei no vídeo, fique à vontade aqui nos comentários para colocar a sua opinião. E se vocês gostam dos meus conteúdos que eu sempre trago aqui, que é totalmente de graça, não te custa nada, porém, entretanto, tem algumas formas que sim, vocês podem me ajudar financeiramente a me dar um gás a mais que eu preciso, a me incentivar a manter nessa plataforma, que as opções são desde o Apoia-se, que tá aqui na descrição, que vocês podem ajudar mensalmente. No YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais, vocês podem colocar junto com o tema de vídeo, que ajuda muito. Também fazendo parte do Seja Membro aqui do canal, que vocês pagam um valor simbólico todo mês, que tem já alguns vídeos privados só para membros, que depois eu vou colocar mais vídeos com temas mais polêmicos. E se você for membro, você vai ter acesso. E da forma grátis que todo mundo sabe, é curtindo, comentando. Se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, assim como foi o vídeo de hoje, que foi sugerido pelo inscrito Matheus Oliveira, deixa aqui nos comentários. Hypem também o vídeo se você está no seu celular e se inscreva no canal. Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.